Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Terceiro Anel e a mais um episódio do Rumo a Berlim. Já começaram os oitavos de final e já tivemos o primeiro tomba gigantes. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, teve assim ontem o início, os oitavos de final desta competição. Agora a fase mais a sério. Então vamos ter então 8 jogos com 16 equipas na tentativa de passar à próxima ronda. Já sabem que é apenas um jogo e que são jogos a eliminar. E como tal, ontem tivemos 2 partidas, pois é assim que vai acontecer. Nos próximos 3 dias teremos então mais 2 partidas cada dia para apurar então os 8 finalistas deste torneio. E ontem tivemos 2 equipas que eram favoritas a entrar em campo e a passar à próxima fase. No entanto, só uma delas é que passou. E vamos começar então pelo jogo da tarde e tínhamos então o tal tomba gigante que eu vos estava a falar. E estamos a falar da partida entre a Suíça e a Itália. E como sabem, a partida ficou em 2-0. Mas vamos analisar então como é que correu esta partida. Ora, as equipas entravam assim em campo e Murat Yakin fazia a Suíça entrar num 5-2-3. Uma equipa bastante organizada taticamente e pronta para tentar enfrentar este conjunto italiano, que jogava mais com a história do que propriamente com os elementos em campo. Desta vez Luciano Spalletti alinhava a equipa num 4-3-3, devido assim à ausência de Calafiori teve que mudar a estrutura defensiva. Ora, e foi iniciar a partida e percebemos logo em que sentido é que o jogo iria decorrer, e na minha opinião a Suíça ganhou de forma inequívoca e bastante fácil, controlou a partida do início ao fim e teve assim a Itália a prazer. Embora a equipe italiana tivesse alguns jogadores que pudessem dar a volta ao jogo e apostou até num modelo, na minha opinião, até ofensivo, um 4-3-3, não é uma tática defensiva, a verdade é que não funcionou. E sinceramente, houve algumas das peças que eu não percebi, nem sequer porque é que jogaram de início, como foi o caso de Fagioli, por exemplo. Não entendo porque é que Fagioli jogou no meio campo, acho que não faz qualquer sentido. Acho que ter optado por outros jogadores, mas lá está, Spalletti optou por esta tática e acabou por ser aniquilado por Murat. Olhando para o jogo em si, a Suíça começou bem melhor e foi Donnarumma a sustentar assim o empate, até já uma fase bem adiantada da primeira parte, aqui com uma jogada primeiro de handball sozinho, a isolar-se e o guarda-redes italiano mostrar uma vez mais porque é que eu escolhi como guarda-redes em melhor forma da fase de grupos e uma vez mais ainda num livre direto na primeira parte, também com uma grande estirada, a meias com o poste a evitar o golo da Suíça. Gol esse da Suíça que não conseguiria evitar ainda na primeira parte após uma boa jogada de Vargas pelo lado esquerdo e um bom centro para a área e Frola com primeiro um bom controle e um bom remate a bater assim Donnarumma pela primeira vez e a pôr assim 1-0 no marcador que chegaria ao intervalo. Com o início da segunda parte as coisas ficariam mais fáceis, pois na saída de bola da Itália, sim, na saída de bola do conjunto italiano, um conjunto que é conhecido por ser bem organizado taticamente, os membros acabariam por perder a bola e numa jogada autêntica de tiki-taka, a bola acabaria por chegar a Vargas na ala esquerda que fez um autêntico golaço. Com pontapé em rosca, acaba por meter a bola na esquadra no poste mais distante, batendo assim Donnarumma e não lhe dando qualquer hipótese, fixando o resultado em 2-0 final. Ainda durante o decorrer da partida, a Itália acabaria por mandar 2 bolas ao ferro, uma a ser Schär, o defesa central da Suíça, a cabecear e a quase fazer um grande autogolo, e depois já perto do fim, Scamacca, isolado dentro da área, já só frente a Sommer, o melhor que conseguiu fazer foi acertar no poste direito do guardião helvético. Acabava assim esta partida e tínhamos então o primeiro tomba gigantes, mas na minha opinião não foi nada surpreendente, pois eu tinha dado uma percentagem de passagem de vitória, ou seja, de passagem à próxima fase da Itália de 55% contra 45% da Suíça, e isso não era o caso, pois a equipa da Suíça mostrou um futebol bastante bom e bastante coeso na primeira fase, ou seja, na fase de grupos. Para terminar, vemos ainda aqui as estatísticas da partida e vemos que a Suíça dominou em toda a linha, a não ser a posse de bola à equipa da Itália, tendo uma boa eficácia de passe, muito mais remates à baliza, com 4 enquadrados apenas contra 1 e uma superioridade de ações na área adversária avassaladora, e mostrando que jogando um futebol muito mais amplo dominou assim o combinado italiano. Ora, e na partida da noite tínhamos então a equipa anfitriã, tínhamos então uma Alemanha-Dinamarca, uma partida também que se esperava que fosse bastante boa, com 2 equipas que jogam um futebol ofensivo. E como podemos olhar aqui pelos 11, esse foi o planeamento de Nagelsmann, que voltou a jogar num 4-2-3-1, e também de Ullmann, que jogou então num 5-2-3, um pouco à imagem daquilo que tinha feito na partida anterior a equipa da Suíça. E na minha opinião a equipa da Dinamarca até entrou bem no jogo, no entanto seria a equipa da Alemanha a marcar primeiro. Mas o árbitro acabaria por anular o golo, pois enfim acabou por encontrar uma falta dentro da área, isto com auxílio do VAR.
E este jogo teve alguma polémica, meus amigos, não nos podemos esquecer disso e já iremos falar. E também houve aqui uma situação que eu nunca tinha visto num europeu de futebol, mas enfim, também já falaremos disso mesmo. Como eu estava a dizer, a equipa da Alemanha acabou por ver o golo invalidado e depois acabou por controlar o jogo na primeira parte. E vimos então Kasper Schmeichel, guarda-redes da Dinamarca, a ser o grande salvador da equipa da Dinamarca, com 2 ou 3 defesas de grande nível, a evitar assim que o conjunto alemão se pudesse adiantar no marcador. Mas já bem perto do intervalo, foi a vez também de Manuel Neuer mostrar que estava presente no jogo, e com uma grande defesa, numa grande jogada individual de Ullmann, o mesmo consegue enviar a bola para canto e evitar também que os dinamarqueses pudessem chegar ao intervalo em vantagem. Com o início da segunda parte foi exatamente ao contrário, seria a Dinamarca a adiantar-se no marcador com um gol de Anderson, no entanto o mesmo não subiria ao marcador por um fora de jogo. É um facto que é milimétrico e muitas pessoas comentaram nas redes sociais que era injusto, este tipo de fora de jogos, que se tinha marcado e estava a beneficiar a Alemanha. Não estão a beneficiar a Alemanha, pois ao fim e ao cabo, a própria seleção da Bélgica já viu 2 ou 3 golos deste género serem anulados por fora de jogo de Lukaku bastante milimétricos, mas é assim, temos um VAR automático com imagens computarizadas que não deixam qualquer margem de dúvidas. Não são linhas, são painel, é um screen digital e consegue-se ver perfeitamente que parte do corpo é que está adiantado. E nesta jogada não há qualquer dúvida. Um pouco mais à frente, Anderson teria azar e acabaria por cometer uma mão involuntária dentro da área, mas com as novas guidelines não há dúvidas que é mão. E como tal penalti para a Alemanha, e Havertz, chamado a marcar, não falhou e bateu assim Kasper Schmeichel, pondo assim a Alemanha a ganhar 1-0 no marcador. Depois, com o decorrer do jogo, vimos então uma Alemanha já dominante, com várias ocasiões e uma vez mais Schmeichel a brilhar e evitar que a Dinamarca saísse goleada. O que não conseguiu foi evitar, foi já perto do fim, numa boa jogada de desmarcação de Musiala pela ala esquerda, o mesmo a isolar-se dentro da área e depois de um par de dribles e um bom remate, a bater-se o guardião dinamarquês e pôr a 2-0 final na partida. A Alemanha a materializar em campo a superioridade tinha antes do jogo, algo que, por exemplo, a Itália nunca conseguiu fazer. Ora, e com o finalizar da partida, podemos ver então aqui as estatísticas e podemos ver também que a Alemanha foi a equipa dominadora desta partida e que não foi apenas o resultado. Como vemos aqui, uma eficácia de passe muito superior, mais remates e muito mais remates enquadrados, embora nas ações na área adversária, a equipa dinamarquesa tenha levado a melhor sobre o combinado germânico. Ora, esta partida teve ainda aqui uma situação bastante caricata, e estamos a falar da trevoada que aconteceu e ainda da chuva torrencial que caiu sobre o Signal Iduna Park, tendo interrompido este jogo por mais de meia hora. Enfim, situações que não podemos controlar e só esperemos não voltar a afetar este europeu. Ora, e agora é a parte do vídeo em que vamos dar então as menções honrosas. Vamos começar pela equipa do dia, que não podia ser outra que não a equipa da Suíça. Embora eu tenha gostado bastante do jogo da Alemanha, acho que a equipa da Suíça conseguiu algo que ainda nenhuma das seleções pequenas tinha conseguido, a não ser a equipa da Áustria quando jogou contra a Holanda, que é dominar do início ao final do jogo a equipa adversária, sendo que a mesma era muito superior, pelo menos no papel, tendo elementos muito mais fortes do ponto de vista individual. Mas a equipa suíça, tal e qual como a austríaca, são equipas que dominam do ponto de vista tático, são equipas bem organizadas, bem homogéneas e com muita personalidade, que não se retraem e não têm assim medo, só porque na frente tem uma antiga campeã do mundo ou uma antiga campeã da Europa. São equipas que estão aqui para bater o pé e lutar por uma vaga na fase final. E como tal, no dia de ontem, na minha opinião, a Suíça foi a equipa da jornada. Já no que toca ao MVP da jornada, também não tenho qualquer dúvida, e é mais uma vez um jogador suíço, e estamos a falar de Vargas, pois ao fim e ao cabo, com um golo e uma assistência, ainda para mais a natureza de golo, não podemos deixar assim o jogador de fora da eleição do MVP da jornada, pois ao fim e ao cabo foi o jogador claramente mais disruptivo e com mais influência no resultado, pelo menos destas duas partidas, se bem que há outro jogador da Suíça que eu gostava de destacar, que é assim um jogador que joga na sombra, estamos a falar de Granit Xhaka, o jogador que dominou e assambarcou todo o meio campo durante a partida, dominando o conjunto italiano de cabo a rabo, como se costuma dizer. Tal e qual como Vargas, Xhaka foi igualmente influente no resultado, embora não tenha sido assim tão vistoso, pois a sua materialização em campo é mais na sombra do que propriamente nos focos das imagens, nos focos dos golos ou nos focos dos highlights. Mas, no entanto, tenho que dar o MVP da jornada a Vargas. Ora, e agora o momento alto deste vídeo, ou seja, o gol da jornada. Estamos a falar então do 2-0 por parte da equipa suíça, o gol de Vargas. E relembro que este gol nasceu de um roubo de bola na saída de bola da segunda parte da equipa italiana. Após roubar a bola e numa boa jogada tiki-taka de contra-ataque, a equipa suíça a fazer assim uma autêntica ode ao futebol, com Vargas a fazer vários dribles e depois de vários dribles eficazes com o corpo e tirar adversários do caminho, olhando para a baliza e ver um gigante como Donnarumma, o mesmo não se achincalhou e com um grande remate da rosca, a meter a bola no canto superior esquerdo do guardião transalpino e a fazer assim aquele que na minha opinião é o gol da jornada, um autêntico golaço que materializava assim a passagem da Suíça à próxima fase.
E é assim está feita então a análise da primeira jornada dos oitavos de final, com 2 partidas com 2 bons jogos de futebol. Ninguém jogou à defesa, a equipa italiana foi a que mais desiludiu e praticamente não se apresentou em campo, mas de resto, 3 equipas que entraram em campo e tentaram a vitória, embora a equipa da Dinamarca ficasse também assim pelo caminho, pois não se conseguiu superiorizar a equipa alemã. Quer a Alemanha, quer a Suíça, na minha opinião, foram justos vencedores. E é isto que eu espero. Bons jogos de futebol, com equipas a jogarem ao ataque e que deem assim um bom espetáculo. Pois ao fim e ao cabo é para isso que nós estamos aqui, para desfrutar desta competição. E assim está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Força Portugal!